E o Bitcoin pode estar fazendo uma grande armadilha. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou comentar sobre um evento de amanhã que pode definir se o Bitcoin vai cair mais nos próximos dias ou se a gente vai romper o topo histórico. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo quase 3% nessa quinta-feira, fechando o mês de outubro aí, com o último dia do mês de queda, né? Pessoal, hoje é um dia muito importante porque a gente tem o fechamento do gráfico mensal do Bitcoin, tá? Eu já vou falar disso. A gente teve o esperado October, né? Ou outubro de alta, mas as coisas não estão muito fáceis para o Bitcoin não, tá? Começando aqui pelo gráfico, pessoal, nos últimos dias o que a gente tem em termos de análise gráfica é o Bitcoin em uma região de resistência, essa região dos 73.600, que foi onde ele bateu nos últimos dias, é a região do topo histórico que ele havia alcançado em março, tá? E infelizmente nessa primeira vez em que o Bitcoin voltou ao topo histórico desde março, né? Porque agora ele voltou de fato, ele chegou no mesmo ponto, tá? Infelizmente ele rejeitou o topo histórico, tá? Ele subiu com tudo ali, testou a linha de resistência, mas a resistência não deixou ele passar. E agora, pessoal, a gente vai ter que ficar atento aqui, porque é o seguinte, tá? Depois dele bater nessa região de resistência aqui do topo histórico, lá dos 73.600 aproximadamente, se ele não conseguir manter-se acima dessa linha de tendência de alta que a gente tem aqui nos últimos dias, no gráfico diário, a gente consegue ver ela, a coisa pode começar a complicar, tá? A gente consegue também desenhar uma outra linha de tendência de alta menor aqui nos últimos dias, né? Ambas as duas linhas que eu estou mostrando aqui, pessoal, tem poucos toques, tá? Não são linhas aí que estão muito consolidadas, mas elas servem como referência nesse momento para a gente ter uma noção se o mercado vai conseguir continuar a tendência de alta ou não. Tá? Se a gente vê o Bitcoin, por exemplo, passando ali abaixo dos 69 mil aí nos próximos dias ou horas, é bem provável que a gente vai cair mais e pode testar outra linha lá na região dos 65 mil dólares, tá? Tainan, então você está falando que ele vai para 65 mil dólares? Infelizmente não está definido ainda, ele não rompeu nada por enquanto, tá? A gente vai ter que aguardar e ver aí o que vai acontecer, se ele vai conseguir romper para cima essa linha de resistência ou essa linha de tendência de alta para baixo, tá? Isso que vai definir se romper essa linha de resistência para cima, romper o topo histórico, é alta. Se ele começar a romper para baixo aqui a região dos 69 mil, é bem provável que ele vai buscar valores aí mais baixos, tá? E pessoal, a gente não pode olhar só para o Bitcoin, porque o que pode fazer o Bitcoin romper para cima aqui o topo histórico ou romper para baixo amanhã essa linha de tendência de alta que ele vem formando nos últimos dias, é um evento macroeconômico, assim como hoje foi um evento macroeconômico que causou essa queda ontem também, tá? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, olhem como tá a situação, tá? O Bitcoin tá fechando aí o mês de outubro de alta, né? Mas a coisa não tá sendo a mesma coisa para o SP500 não, viu? Bolsas americanas, SP500 fechando o mês de outubro aí com uma queda de quase 2%, tá? O October foi outubro de alta para o Bitcoin, né? Mas para o mercado americano não foi. Infelizmente o mês aí acabou com uma queda muito forte, pessoal. Hoje o SP500 caiu muito, tá? Ele devolveu a alta do mês inteiro hoje. Isso aqui é o gráfico diário do SP500. Olha como ele abriu, olha como ele fechou, tá? Ele fechou com um candle aqui com uma sombra inferior pequena, o que significa o seguinte: a chance de todo mundo que queria vender não ter vendido é grande, esse movimento pode continuar amanhã. Mas para mim, pessoal, esse movimento ele vai continuar dependendo de uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Mas antes de continuar, pessoal, tem que mostrar aqui o que fez o mercado cair hoje, tá? Hoje a gente teve a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele vai cortar os juros, se ele vai manter os juros, o que ele vai fazer com os juros, tá? E nos últimos tempos a expectativa era de que o Fed iria cortar juros lá nos Estados Unidos, né? Afinal, ainda em agosto a gente teve aquele medo da recessão. No início de agosto o Bitcoin caiu, mercados americanos caíram porque estava todo mundo preocupado com a recessão. Mas os dados macroeconômicos dos últimos dias não estão mostrando isso. Então, ontem tivemos variações de empregos privados, ADP, e esse dado de outubro mostrou uma criação de 233 mil vagas, quando o esperado era 110 mil, tá?
No mês de setembro tinha sido 159, ou seja, mostrou a economia forte. Hoje, de novo, tivemos o dado de inflação, que é o que define se o Fed vai subir, vai manter os juros ou não. E, infelizmente, a inflação veio acima da expectativa, tá? Na base mensal, no mês de setembro, veio dentro da expectativa. A expectativa era que viesse 0,3 e veio 0,3. Mas o dado de agosto, que tinha vindo 0,1 anteriormente, foi revisado para cima. E com isso a inflação, que esperava-se, né, que o núcleo do PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir o que vai fazer com os juros, esperava-se que ele fosse cair para 2,6, mas não. A inflação se manteve em 2,7. Nossa, Tainan, mas isso é suficiente para o mercado cair? E eu digo para vocês que infelizmente é sim, pessoal. Lembre-se que o Bitcoin começou a subir forte em setembro a partir do momento em que o Fed cortou os juros, tá? Por quê? Foi por causa só do corte? Não, foi por causa da expectativa que o Fed passou. O Fed passou no gráfico de pontos projeções de cortes de juros muito agressivos para esse ano de 2024 e também para o ano que vem, para o ano de 2025. Né? E o mercado de criptomoedas, principalmente, ele é muito sensível a juros. Tá? Quando os juros caem, geralmente você tem criptomoedas subindo. Quando os juros sobem, geralmente, ou ficam altos, geralmente as criptomoedas elas caem ou não têm uma performance muito boa. Tá? Então, essa é a situação que a gente tem no momento. A gente teve um dado macroeconômico hoje que reacendeu o alerta e sugere que na semana que vem, na próxima quinta-feira, né, dia 7 de novembro, o Fed pode não cortar os juros, talvez, ou pelo menos cortar na próxima reunião, né, na próxima quinta-feira, mas falar que ele não vai cortar em setembro, tá? Então o mercado está começando a apostar agora em menos cortes de juros e talvez cortes aí menos agressivos aí para as próximas reuniões, tá? O que é ruim, tá? Outro dado que a gente teve também às 9h30 da manhã, que veio muito forte, foram os pedidos iniciais do seguro-desemprego da última semana. A expectativa era que tivessem 229 mil novos pedidos para o seguro-desemprego, vieram 216, bem menos do que o mercado esperava, tá? Muito menos do que o mercado esperava. Isso aqui mostra o seguinte: o mercado de trabalho nos Estados Unidos aparentemente está forte. Você está tendo aí muito menos pessoas precisando recorrer ao seguro-desemprego nos Estados Unidos. Ou seja, a economia está forte. Fed, você tem que se preocupar agora com a inflação. Olha que a inflação não caindo como você esperava. E ao mesmo tempo, você não precisa se preocupar tanto com a atividade econômica não, porque a atividade econômica, pelo menos o que os últimos dados têm mostrado, está muito forte, tá? Então, pessoal, eu vejo aqui uma mudança de narrativa do mercado. Até poucos dias atrás, a narrativa era de que os Estados Unidos poderiam entrar em recessão. Então, dados que mostrassem a economia dos Estados Unidos forte eram bons, né? Se você tivesse um payroll mostrando uma criação muito forte de vagas, isso era bom porque mostrava que a economia dos Estados Unidos não estava entrando em recessão. E dados que mostrassem a economia fraca eram ruins. E agora ficou ao contrário, tá, pessoal? Mudou de novo. A partir de agora, provavelmente a gente vai ver o mercado reagindo bem a dados que mostram a economia dos Estados Unidos fraca e inflação para baixo. Não é o que a gente teve hoje, mas amanhã, meus queridos, é o dia mais importante da semana, porque a gente vai ter dados macroeconômicos extremamente relevantes. Tá? Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter o famoso payroll. Esse é o dado do mercado de trabalho definitivo. Essa semana a gente teve aqui a oferta de empregos JOLTS na terça-feira, que é um dado importante. Variação de empregos privados ADP ontem, na quarta-feira. Esses dados aí, eles são pré-payroll, tá? Mas o mais importante de todos é o que a gente vai ter amanhã, às 9h30, o famoso payroll, a taxa de desemprego nos Estados Unidos. O mercado vai estar ansioso para ver isso daqui. A gente também vai ter o ganho médio por hora trabalhada, tá? E o ideal é que esses dados não venham muito acima da expectativa. O mercado está esperando um payroll de 108 mil vagas, né? 108 mil vagas, meus amigos. Será que vai vir isso mesmo, né? Com esses dados mostrando o mercado de trabalho tão forte? Uma coisa eu digo para vocês, tá? Se isso daqui vier muito forte amanhã, mostrando uma criação de vagas aí muito maior, por exemplo, 130 mil, 140 mil, 150 mil, ou se vier mais de 200 mil, igual veio da outra vez, podem se preparar, porque o mercado americano pode abrir mais um dia de queda, está preocupado com a possibilidade de o Fed não cortar os juros na semana que vem, ou anunciar que vai cortar menos e que a preocupação dele voltou a ser inflação, tá? É muito importante também prestar atenção no ganho médio por hora trabalhada de outubro, tá? Porque isso aí dá uma ideia da inflação de salários, né? Se os salários estão crescendo muito mais do que a expectativa é 0,3,
pode ser um sinal também de inflação. E a taxa de desemprego também é muito importante. A expectativa é que ela se mantenha em 4,1. Será que com esses últimos dados do mercado de trabalho fortes, será que ela realmente está se mantendo? A gente vai descobrir amanhã. O ideal é que a taxa de desemprego venha em 4,1 ou acima para o mercado gostar. O payroll tem que vir igual a 108 ou abaixo, tá? Se ele vier um pouquinho acima, tipo 109, 110, uns 115, eu acho que não assusta o mercado não, tá? Mas se ele vier muito maior do que isso, aí complica. E o ganho médio por hora trabalhado, o ideal é que ele venha 0,3% ou abaixo. Se vier acima disso, o mercado pode não gostar, tá? Às 10h45 a gente vai ter PMI industrial, às 11 horas a gente vai ter PMI industrial e ISM de outubro, esse é mais importante do que o PMI, tá? O medido pelo ISM, o mercado geralmente dá mais atenção, mas amanhã vai estar todo mundo de olho no payroll, às 9h30 da manhã, o mercado todo vai estar aguardando para ver o que vai acontecer. A gente também não pode deixar de olhar para a análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, tivemos mudanças aí muito relevantes, viu? A gente vê aqui que o long short ratio, ele está subindo bastante aí nas últimas horas, né? Mas sem um aumento do Open Interest, tá? Mas ele está se estabilizando. O long short ratio já está novamente próximo de 1 nas últimas horas, tá? A gente já não tem mais uma proporção tão grande de pessoas apostando na queda para pessoas apostando na alta. A situação está se equilibrando por enquanto, mas como a gente não teve um aumento do Open Interest aqui, fica difícil de ter alguma perspectiva olhando só o TRDR, tá? A gente tem que ir para o Liquidation Rate Map para a gente ver onde as baleias podem jogar o mercado nas próximas horas para tomar o dinheiro do pessoal que está alavancado. E indo aqui para o Liquidation Rate Map, meus amigos, o que é isso, tá? Infelizmente, a gente tem mais liquidez abaixo ali na região dos 65.400 dólares, principalmente, tá? O mapa de calor mostra um pouco acima ali no 74, já vinha mostrando, mas hoje foi surgindo liquidez abaixo ali na região dos 71.200, o Bitcoin buscou. Depois surgiu mais liquidez abaixo na região dos 69.700, o Bitcoin também buscou. E o ponto em que a gente tem mais liquidez agora é na região de aproximadamente 65.400 dólares. Eu vejo um grande risco de o Bitcoin ir buscar a região dos 65.400 dólares amanhã, se esse payroll vier muito forte. Porque o mercado americano pode amanhecer o dia aí em mais queda. A gente viu que o candle do gráfico diário do SP500 fechou ali bem próximo da mínima, sinalizando que talvez nem todo mundo que queria vender no pregão de hoje vendeu. Tá? Então pode ser que amanhã, se esse payroll surpreender, a gente pode ver o Bitcoin buscar essa liquidez que está na região dos 65 mil dólares, tá? Então, muita atenção amanhã, porque amanhã é um dia decisivo aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, tá? A gente está num momento bem difícil, pessoal. Essa semana a gente teve muitos balanços corporativos. Na semana que vem a gente tem eleição nos Estados Unidos, a gente tem Fed, tá? A gente está tendo muitos dados macroeconômicos relevantes só nessa semana. Então, assim, não tá fácil, meus amigos. O mercado tá num momento aí bastante embaraçoso e a situação das altcoins também tá complicada, tá? A Ethereum caiu hoje e caiu forte, viu? Mais de 5% de queda. Ela parece estar formando um padrão aí. Eu não vou falar que é um triângulo ascendente, né? Porque triângulo ascendente normalmente é um padrão de continuação, mas a gente vê que ela tá ganhando força aí, tá? Ela tá numa região de suporte, viu? A Ethereum aqui, se o mercado amanhã ver um payroll bom, ver dados do mercado de trabalho bons, pode ser que a Ethereum use essa região aqui para fazer um movimento de subida, tá? Mas por enquanto, sem nenhum padrão gráfico novo aí na Ethereum, a única coisa que a gente vê é que ela tá numa região de suporte, tá? Se o dado vier ruim, pode ser que a Ethereum rompa para baixo isso daqui e volte a fazer outros fundos aí, tá? Binance Coin, pessoal, Binance Coin aqui para mim sem um padrão gráfico muito bem definido, eu pelo menos não estou conseguindo ver, tá? Se ela romper para baixo essa região dos 568 dólares, 570 dólares, aí a gente, 560 dólares aproximadamente, ela pode formar um pequeno topo duplo aqui, tá? Mas ainda não rompeu. Se ela formar esse padrão, aí ela vai poder ter alvo lá na região de aproximadamente 523, tá? Então você está falando que a Binance Coin vai a 523? Não, ela não rompeu ainda, tá? Mas se ela romper a região dos 560 ali, pode sim, existe uma probabilidade grande, tá? Eu acho que vai depender muito de como vai vir o payroll amanhã, tá? Solana, meus amigos, estava subindo forte aí nos últimos dias, né? E aí? E agora? A situação da Solana parece que não tá legal também, tá? Eu vejo aqui um pequeno ombro, cabeça-ombro no gráfico da Solana. Se a gente fizer aqui um desenho, né, uma projeção desse ombro, cabeça-ombro para descobrir até onde que ela pode ir. A gente vê alvo para ela lá na região dos 164 dólares.
ela já está em 168, tá? Então ela está bem perto aí, né? A XRP, pessoal, a XRP rompeu nos últimos tempos para baixo aí uma bandeira de baixa. O alvo da XRP está na região ali de aproximadamente 41 centavos de dólares, tá? Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin. Se o Bitcoin reverter para baixo após esse movimento na região de resistência, é bem possível que a XRP busque ali esse alvo na região dos 41 centavos de dólares, tá? Então tem que ficar de olho. Tron tá em região de resistência, caiu hoje. Tomem cuidado com a Tron, viu, pessoal? Porque assim como o Bitcoin, ela tá numa região de resistência. Então, se ela não conseguir passar isso daqui para cima, a situação pode ficar difícil, tá? A ADA Cardano, pessoal, já não estava conseguindo subir muito nos últimos dias, né? E aí vem esse movimento hoje. Não consigo ver um padrão definido para ela aqui, mas uma coisa tá claro, parece que ela está formando um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda, né? Então a Cardano, ela tá aí com um suporte importante ali na região dos 30 centavos, que ela não pode romper. Se ela romper, aí a gente vai ter sinalização de que ela pode buscar a região dos 20, tá? Outra moeda importante aí, pessoal, Tom, tá? Tom, não tô conseguindo ver um padrão nela nos últimos dias, tá? Aave, pessoal, Aave tá caindo forte, né? Ela parecia estar fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido ali, mas com essa queda do Bitcoin, ela devolveu e devolveu forte, tá? Infelizmente, a situação da Aave não tá fácil. Bitcoin caindo, ele puxa as altcoins para baixo e agora tem que ficar esperto aqui com a Aave, porque ela não pode perder essa região de suporte aqui essa região de suporte aqui, vamos ver aqui, região dos 135 dólares, tá? Se ela romper isso aqui para baixo, aí, meus amigos, se preparem, porque ela pode cair bastante, tá? Dá até para fazer uma projeção e falar que isso aqui pode virar um possível topo duplo, né? A gente ainda não tem um topo duplo aqui, mas se ela romper isso aqui para baixo, o alvo seria na região dos 105 dólares, tá? Então tem que ficar de olho. Ainda não rompeu, tá? Um alerta. Não rompeu por enquanto, tá? Pendle, pessoal, outra moeda aí que parecia estar formando um padrão muito promissor também, mas é o que eu falo, tá? Altcoin só vai vingar se o Bitcoin subir ou pelo menos se manter estável, tá? Se o Bitcoin começa a cair igual caiu hoje, né, com o mercado aí correndo risco de cair mais amanhã se esses dados macroeconômicos não agradarem, é uma situação delicada, tá? A Pendle caiu forte hoje, né? Ela teve uma queda de mais de 6%, 6,5%. Tá? Por enquanto, ela não descaracterizou o ombro, cabeça, ombro invertido. Ela tem um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá na região dos 12 dólares, que é acima do topo histórico dela, que foi na região dos 7,50, tá? Então, a Pendle parece ter um gráfico muito bacana. Se amanhã a gente tiver dados que agradem, na semana que vem o resultado da eleição agradar o mercado, pode ser que a Pendle venha a buscar esse alvo desse padrão, tá? Mas por enquanto, infelizmente, a gente ainda não teve nenhum movimento disso, tá? Então, sinceramente, pessoal, eu acho que a situação das criptomoedas aqui tá bem difícil. A gente vai depender desses dados macroeconômicos. Amanhã eu atualizo vocês, eu mando atualização aqui no canal do YouTube, na área de comunidades, mando lá no canal do Telegram, lá as novidades chegam mais rápido. No mais, desejo a todos aí um excelente final de quinta-feira. Até mais, tchau!